Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, povo brasileiro, especialmente o povo de Pernambuco que nos assiste. Esta é uma legislatura, senhor presidente, já na iminência da sua conclusão, marcada por um conjunto de crises de diversos matizes, de natureza política, ética, social, econômica, hídrica, federativa, que muito tem maltratado a nação e provocado em seu povo um misto de desencanto e frustração, desencorajando a esperança, que sempre foi produto farto no coração dos brasileiros. Passamos por uma das mais graves crises econômicas do período republicano, com recessão, baixo crescimento e um legado trágico de milhões de desempregados, boa parte de jovens, com reflexos diretos na segurança pública. Só o ano passado foram mais de 60 mil mortes no Brasil, o que de per si caracteriza a situação dramática em que se encontra o nosso país, com crise estrutural no sistema penitenciário e ação ordenada e deletéria do crime organizado e das milícias que agem de forma descaradamente provocativa, desafiando a autoridade das nossas instituições. A par disso, vivenciamos o afastamento sempre traumático de um presidente da República, o que cindiu o país. Ao depois, por razão diversa a este afastamento, a cassação e subsequente prisão do presidente desta Casa, além das duas graves denúncias propostas contra o atual presidente e uma sucessão de fatos impactantes revelados pela Operação Lava Jato e que, ao desvendar uma assombrosa corrupção, colocou em xeque o nosso sistema político. Por ocasião das chamadas Jornadas de Junho de 2013, eram perceptíveis sistemas de cansaço da sociedade que ainda de maneira bruta, desorganizada, de forma horizontal, sem o patrocínio de partidos, sindicatos ou entidades de quaisquer natureza e sem perfeita consciência de que motivações a estimulava, a ela, a sociedade, aí às ruas, dava então sinais de uma profunda exaustão. Com uma pauta difusa, ora desesperada, às vezes violenta, ora silenciosa na palavra de um cartaz empunhado solitariamente, parecendo clamar por ética na política e por governos eficientes. Passado um lustro daquelas vulcânicas jornadas, nem melhoramos no exercício da ética republicana, nem na eficiência dos governos, que teimam em continuar sendo analógicos diante do imperativo de uma sociedade digital conectada em rede. O que ocorreu depois é um tapa na cara da sociedade desamparada, uma verdadeira captura do Estado brasileiro por interesses inconfessáveis, um saque articulado, coletivo, sistêmico, asfixiante, que minou a confiança da população nas instituições republicanas, na democracia representativa, nos partidos políticos, provocando uma grave crise de legitimidade, da qual não sairemos sem o resgate da confiança popular. Tudo isso na direta proporção e até por isso, em que os governos falhavam na sua obrigação primeira de prover as necessidades básicas da população. Falharam mais quanto ao que diz com seus objetivos estratégicos, como a educação, como pregavam dois pernambucanos ilustres, Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, nascido no Recife, no bairro de Casa Amarela, à sombra das mangueiras e tendo o chão como quadro negro e gravetos como giz, e o senador Cristóvão Buarque, que dedicou sua vida pública a essa meta-síntese, como foi Brasília para JK. Alguns governos falharam por conta da crise, no modelo federativo que, de modo crescente, retira recursos principalmente dos entes subnacionais, privados das receitas que lhes permitiria dar conta de suas obrigações constitucionais. Outros, por falta de compromisso, por incompetência, por negligência, por desídia, pela concentração nos interesses privados, em geral, antítese das responsabilidades públicas que deveriam orientar sua ação como gestor e mandatário da delegação do povo, em cujo nome e sob cuja responsabilidade deveria agir, de modo exclusivo, posto que mandato de poderes limitados
e não a imunidade que muitos imaginam conquistar quando se elegem. As eleições de 2014, que deram origem a essa legislatura, que se finda, tal como outras, não serviram a discutir um projeto de Brasil. Somos os mestres do perfunctório, da superfície, os artistas do diversionismo e da ilusão, que distribui pão e circo à população, mantendo-a anestesiada, o que está a nos cobrar um preço demasiadamente elevado. Não tivemos a capacidade de fazer um debate sobre quais rumos deveríamos efetivamente perseguir para colocar o Brasil na direção do enfrentamento dos seus verdadeiros problemas, dos quais o mais grave é indubitavelmente e ainda por muito tempo tenderá a sê-lo a exclusão. E por isso mergulhamos de cabeça na crise, nas suas multifacetadas vertentes, enquanto o país derretia a olhos vistos. Como militante do Partido Socialista Brasileiro e tendo o privilégio de ora representá-lo como seu líder aqui na Câmara dos Deputados, vejo-me na obrigação de relembrar que o meu partido, naquela eleição, se dispunha a sugerir caminhos e um projeto nacional através da candidatura do seu maior líder, Eduardo Campos. E o fazia, então, sem negar os avanços dos governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, decididamente voltados ao controle da inflação, à estabilidade da moeda, à responsabilidade e ao equilíbrio fiscal, bem assim, sem deixar de reconhecer os inegáveis avanços dos governos do ex-presidente Lula no combate à pobreza e no que isso significou do ponto de vista da inclusão social. Todavia, a responsabilidade fiscal e a inclusão social, que não são propriedade nem exclusividade de nenhum partido, mas conquistas da maturidade e da democracia brasileira, precisavam seguir adiante, num processo virtuoso de evolução que, lamentavelmente, foi interrompido por muitos e distintos motivos. Tristes trópicos. Eduardo Campos não teve tempo de apresentar e aprofundar as suas preocupações nem as suas ideias ao Brasil, embora tenha marcado seus governos em Pernambuco, dos quais tive o privilégio de integrar por 8 anos, pela afirmação de políticas públicas que promoveram, nomeadamente, em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança pública e desenvolvimento econômico, uma transformação que revolucionou a gestão pública e que exemplou o Brasil pela melhoria de todos os indicadores sociais e expansão das oportunidades com foco nos mais pobres. Isso o faria talhado para a missão a que se propunha, de romper aquela polaridade que, se a seu tempo e a seu modo cumpriram a sua missão, naquela altura já se revelava estéril diante da complexidade e das exigências da oitava economia do mundo, embora ostentando dramáticos indicadores sociais. Ao invés de promover essa discussão de quais desafios precisaríamos vencer para retirar o Brasil desse crônico subdesenvolvimento, optamos pela formulação precária e rasa do debate político, social e econômico. Nesse meio tempo, a classe política foi experimentando a hostilidade popular, enquanto os setores conservadores buscavam freneticamente aprovar pautas do seu interesse, nem sempre conectadas com as necessidades do país. Leia-se a redução da maioridade penal, alterações regressivas quanto à saúde da mulher, a tentativa permanente de alterar o Estatuto do Desarmamento, o aumento de penas desconectado do debate sobre as causas sociais da violência, mais aquelas relativas à flexibilização da defesa do meio ambiente, da legislação relativa ao uso de agrotóxicos, bem como o espetaculoso debate sobre o Escola Sem Partido, que mal esconde a tentativa de se implantar um obscurantismo, um ambiente de verdadeira censura ao professor e às liberdades asseguradas pela Constituição, incompatível com o Estado laico e com a educação emancipatória que forma cidadãos livres e plenos. Não é por outra razão que o governo Temer é o mais impopular da nossa história, porque os brasileiros não se reconheceram no seu e no de seus aliados, liberalismo selvagem,
voltado apenas aos interesses do mercado, deixando de lado o interesse do conjunto da sociedade, muitas vezes remédio certo na dose errada, a exemplo da PEC do limite de gasto, que é medida de boa gestão em princípio, vigorando por 20 anos, torna-se um verdadeiro atentado à necessidade de investimentos públicos em áreas essenciais. Ou de uma reforma da Previdência, que é discutida de cima para baixo, sem um debate franco, honesto e sem preconceitos, enfrentou uma resistência que acabou por inviabilizá-la no formato em que proposta. Além do mais, elegendo de forma insidiosa, cínica, como a propaganda oficial, os servidores públicos como se fossem os grandes vilões das mazelas do Brasil. Excelência, me concede uma parte? Pois não, deputado Bebeto. É uma honra. Meu caro líder Tadeu Alencar, a fala de Vossa Excelência, refletindo esses últimos 4 anos e as sucessivas crises que nós temos enfrentado nesta legislatura, é extremamente madura, uma reflexão apropriada de uma esquerda democrática com compromissos com o Brasil, que claramente não apenas indica os problemas que a nacionalidade vivencia, mas, acima de tudo, aponta caminhos. E, de fato, com a alteração da rota democrática que nós tivemos em função do impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, nós enfrentamos um conjunto de crises que se agudizaram, a saber, a crise econômica, com um flagelo social que produziu de mais de 14 milhões de trabalhadores, a reforma trabalhista, em que há uma prevalência do negociado sobre o legislado, questões relacionadas à reforma da Previdência, que, embora seja necessária, mas o viés adotado para realizá-la é extremamente nociva à sua própria sociedade, sem objetivamente deixar de considerar nessa sua fala a crise econômica, que, na nossa opinião, é das mais dramáticas, colocando não apenas o setor produtivo em dificuldades, mas a classe trabalhadora de forma geral. A governança pública está em xeque e Vossa Excelência traz esses temas que são extremamente atuais. Parte do compromisso, não apenas de Vossa Excelência, mas refletido por Vossa Excelência como um compromisso do nosso partido PSB, nós temos aqui que louvar a sua fala, a correção dela, sem qualquer extremismo, mas baseado, acima de tudo, numa realidade objetiva da política real. E por isso eu quero lhe parabenizar. A cidade de Pernambuco, o estado de Pernambuco, tem um grande deputado. Vossa Excelência é a expressão do que de melhor esta casa tem, do que de melhor produziu a política de Pernambuco, quer seja como secretário que foi do ex-governador Eduardo Campos, mas, sobretudo, na desincumbência das suas tarefas parlamentares, demonstra nesta casa a responsabilidade que tem tido Vossa Excelência na condução da liderança do nosso partido, mas, acima de tudo, em respeito aos votos que lhe foram conferidos pelos pernambucanos, sendo assim uma expressão das mais importantes para o povo brasileiro. Parabéns, deputado. Agradeço, honrado, vossa intervenção. Me deixa profundamente feliz, deputado Bebeto. É esse estado de coisas que nos traz as eleições de 2018 sob a marca do desencanto e da frustração, senhor presidente. E é com grave preocupação que caminhamos para o encerramento da 55ª legislatura e seu pobre legado. Durante o processo eleitoral, o Partido Socialista Brasileiro se posicionou contra a candidatura do deputado Jair Bolsonaro e a sua agenda conservadora. Devemos zelar pelo papel que nos foi reservado pela população quando se manifestou soberanamente. Essa não é só uma atitude coerente, é um imperativo de decência na vida pública. Um partido político da esquerda democrática com 70 anos de história, fundado por João Mangabeira, Joel Silveira, Antônio Cândido, Rubem Braga, Evandro Lins e Silva e liderado por Jamil Haddad, Arraes e Eduardo Campos, não pode se dispensar de fazer oposição clara, firme, desassombrada ao governo democraticamente eleito. Não há, portanto, qualquer possibilidade de adesismos de ocasião que vilipendiam os ideais, o que não quer dizer
que, porque somos oposição ao governo eleito, seremos contra o Brasil. Mas, como em tudo na vida, precisamos ser diligentes nessa tarefa, especialmente quando e se estiver em risco as franquias democráticas e a própria democracia, o direito de organização, os direitos sociais, o patrimônio público, inclusive o ambiental, a soberania nacional, a liberdade de expressão. Afinal, a se tirar pelo histórico de ideias que até aqui sustentou o presidente eleito, ao longo da sua já longeva vida pública, por 28 anos nesta casa, temos razão em se preocupar. Todavia, o papel de mera contestação é claramente insuficiente. Vivemos há 4 anos, como antecedentemente dito, entre estagnação econômica, recessão e baixo crescimento, com milhões de desempregados que agravam o quadro de degradação social do país, agudizado nas regiões mais pobres, como a minha região, o Nordeste, ainda mais acometido por 7 anos de uma severa estiagem. Por isso, além desse papel clássico, seguramente relevante, exige-se de nós, mesmo na oposição, o dever de apresentar propostas acerca dos temas que, inevitavelmente, teremos que enfrentar, oriundos das iniciativas do Poder Executivo e sua habitual compulsão normativa através de medidas provisórias e outras que o Poder Legislativo, cumprindo a sua função primacial, tem o dever de protagonizar. Temos um debate urgente a ser feito sobre a reforma do Estado e seu perfil caro, perdulário, patrimonialista, burocrático, corporativo, ineficaz, anticidadão, com um sistema tributário regressivo que penaliza os mais pobres. Há urgência nesse debate. Temos, sim, um debate a ser feito sobre a previdência social, sobre os privilégios seculares, sobre como operar mudanças que favoreçam a retomada do crescimento econômico, a empregabilidade, que impulsione os que realmente produzem e não esses que apregoam o Estado mínimo, mas que dormem e acordam pensando nos favores oficiais, nas anistias que retiram competitividade a quem paga em dia, nos subsídios sem razão de ser. Há urgência nesse debate. Há ainda um debate inescapável, sem dúvida urgente, sobre o federalismo e quanto ao Nordeste, quanto à questão nordestina. Quanto àquele federalismo que possa ser harmônico com o aumento das responsabilidades assumidas nos últimos 30 anos por estados e municípios. É constrangedor, deputado Bebeto, deputado Heráclito Fortes, é constrangedor esse federalismo de pires na mão, que reescreve com tintas muito vivas a obra capital de Vicente Nunes Leal, coronelismo, enxada e voto. E quanto ao Nordeste, é indispensável um debate sobre as potencialidades e vulnerabilidades dessa região, que por muito tempo foi considerada um problema brasileiro e hoje faz parte da solução nacional. Nos tempos de bonança econômica, respondeu com crescimento maior do que o Brasil. As potencialidades várias, em especial na indústria do turismo, na produção de energias renováveis, na logística, na economia criativa, na economia da cultura, na inteligência artificial, são promissoras, mas precisamos retomar as obras estruturadoras, a conclusão da transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina e, no que diz respeito exclusivamente a Pernambuco, o arco metropolitano, a adutora do Agreste, a duplicação da BR-423 entre São Caetano e Garanhuns e outras rodovias estratégicas, e a modernização e fortalecimento do Porto de Suape, com a imediata devolução da sua autonomia ao Estado de Pernambuco. Vamos cobrar, só um instante, grande deputado Afonso Mota, me permita só concluir esta frase.
vamos cobrar atenção ao Nordeste, especialmente para os milhões de nordestinos que ainda vivem sob absoluta carência de água, para tomar banho, para cozinhar, para beber e dar de beber aos animais e às suas roças e às suas plantações, e sob condições de vida que reputo inaceitáveis. Com grande alegria, deputado Afonso Mota, por favor. Queria, deputado Tadeu Alencar, em meu nome e em nome da bancada do PDT, expressar a nossa admiração a Vossa Excelência pelo grande trabalho parlamentar que desenvolve, pela liderança, e dizer que nos associamos às suas palavras. Por isso, a nossa aproximação no sentido de formarmos um bloco parlamentar de expressão que possa defender a democracia, que possa, acima de tudo, defender o Brasil e fazermos uma oposição adequada, uma oposição que possa, no bom debate, ajudar a construir. Por isso, cumprimento Vossa Excelência pela manifestação e reafirmamos o nosso compromisso, a nossa admiração e desejamos a Vossa Excelência um profícuo mandato e a continuidade na grande liderança que exerce. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras generosas, deputado Afonso Mota. Deputado Heráclito Fortes. Nobre deputado Tadeu Alencar, uma das gratas surpresas, alegria que eu tive nesses 4 anos foi ter tido a oportunidade de conviver com Vossa Excelência. Deputado que marcou posição firme, sem radicalismo, com os pés no chão e tendo como bandeira inarredável a defesa do Nordeste. Quero dizer que o que Vossa Excelência disse agora faz parte de uma pauta comum que reúne o Nordeste como um todo. Eu tenho um sonho que é o de Vossa Excelência, é de ver a Transnordestina concluída e transportando de riquezas do meu Piauí para o Porto de Suape. Essas obras ficaram paradas ao longo do tempo. Vamos esperar que agora o novo governo tenha esta sensibilidade e dê reinício o mais rápido possível à conclusão das obras que Vossa Excelência elencou. Parabenizo a Vossa Excelência, mas parabenizo acima de tudo a Pernambuco por ter lhe reconduzido a esta casa. Quero ter a oportunidade de, a partir do próximo ano, ouvi-lo defendendo o Nordeste. E, se me permite, cada vez que eu precisar dar um grito, que, desde que Vossa Excelência concorde, você seja o meu porta-voz. Muito obrigado. Obrigado, deputado Heráclito Fortes, meu querido amigo. Eu não tenho estatura para ser porta-voz de Vossa Excelência, mas seguramente, sendo deputado de Pernambuco e representando meu estado de nascimento, o Ceará também, ficarei muito feliz de poder ser mais um dos que aqui defendem tão bem o estado do Piauí. Muito obrigado pelas generosas palavras. Prossigo já caminhando para o final, senhor presidente. Essa atitude da oposição de ter consciência do seu verdadeiro papel, deputado Afonso Mota, é virtuosa, pois sendo madura, ponderada, firme, responsável, chamará também a responsabilidade todos os que, governo ou oposição, nos extremos do espectro político, se comprazem e se alimentam de sangue venoso, pobre do oxigênio de que precisamos para voltar a respirar. E faremos isso, como disse Vossa Excelência, deputado Afonso Mota, junto com os partidos com os quais temos afinidades históricas, como o PDT, como o PCdoB e como todos aqueles partidos que quiserem, junto conosco, não abrir mão desse papel de oposição altiva, mas também não se recusando a apoiar o que for de interesse do país. O momento é desafiador e exige de todos nós responsabilidade. Não devemos, não podemos e não vamos torcer em razão das fortes diferenças político-ideológicas que nos separam do governo eleito para que nada dê certo, nem muito menos agir na linha deplorável do quanto pior melhor, que tanto mal já causou ao país.
O Brasil é maior do que os seus governos, por natureza, transitórios, efêmeros. Para concluir, presidente, nem podemos nos recusar ao debate, nem nos limitarmos ao conforto das negativas fáceis. É hora de fazer oposição com altivez, mas consciente de que se espera de nós concorrer no papel limitado, mas inexcusável, que as urnas nos conferiram. Temos uma dívida enorme, quase impagável com o Brasil, com o seu povo. São anos de desleixo, cuja mora devemos nos apressar em purgar. Quero mais uma vez agradecer ao povo de Pernambuco, senhor presidente Benito Gama, a honra de, pela segunda vez, representá-lo no Congresso Nacional. Agradecer especialmente aos pernambucanos mais humildes, em geral invisíveis à pompa e às circunstâncias do mundo oficial, tão distante do Brasil real e profundo que busco representar e que é objeto de cuidado e atenção do nosso. Os esquecidos de todo gênero, que moram e vivem em lugares remotos, que este parlamento, vez ou outra, deveria procurar visitar. O sertão de onde venho, de Gonzaga, de Bárbara de Alencar, heroína da pátria, de Arraes e sua coerência desconcertante. Agradecer ao meu partido, o PSB, a honra de integrar as suas fileiras. Agradecer à nossa bancada, a confiança dos seus servidores, que sejamos leais ao ideário e ao valor e aos valores que nos trouxeram até aqui. Precisamos seguir mudando, varrendo privilégios onde houver, para que as corporações, que como instituições republicanas precisam ser fortalecidas, não percam de vista a razão de ser da sua própria existência, que é a de bem servir a coletividade, pois não são, não devem, não podem ser um fim em si. Definitivamente, para encerrar, senhor presidente, já abuso da paciência de Vossa Excelência e desse plenário, mas quero aqui encerrar com o excerto de um dos maiores escritores de língua portuguesa, que disse no Brasil: que fazer? Da literatura à ecologia, da fuga das galáxias ao efeito estufa, do tratamento do lixo às congestões do tráfego, tudo se discute neste nosso mundo, mas o sistema democrático, como se de um dado definitivamente adquirido se tratasse, intocável por natureza até a consumação dos séculos, esse não se discute. Ora, se não estou em erro, se não sou incapaz de somar 2 e 2, então, entre tantas outras discussões necessárias ou indispensáveis, é urgente, antes que se nos torne demasiado tarde, promover um debate mundial sobre a democracia e as causas da sua decadência. Sobre a intervenção... Para concluir, deputado. Para concluir de verdade, presidente. Sobre a intervenção dos cidadãos na vida pública e social, sobre as relações entre os Estados e o poder econômico e financeiro mundial, sobre aquilo que afirma e aquilo que nega a democracia, sobre o direito à felicidade e a uma existência digna, sobre as misérias e as esperanças da humanidade, ou falando com menos retórica, dos simples seres humanos que a compõem, um por um e todos juntos. Não há pior engano do que o daquele que a si mesmo se engana. E é assim que estamos vivendo. Deixo esse plenário com a reflexão de Saramago. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Pernambuco. Muito obrigado, Partido Socialista Brasileiro. Obrigado, deputado Tadeu Alencar, pelo seu pronunciamento.